Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos para mais uma live empresarial. Hoje com um convidado, Dr. André Fedeli, que vai falar com a gente sobre a recuperação judicial, sobre a ótica do credor. Agora vai. Nada, meu amigo. Obrigado, bom dia aí para você, para toda a tua família, para todo mundo aí que sempre caminha junto com você. Te agradecer publicamente. A gente já vem falando já há alguns dias sobre a participação, e quando eu pensei imediatamente na recuperação, sobre a ótica do credor aí, pensei em você. Você é um cara muito estudioso, um cara que se debruça sempre no tema. A gente sempre vem conversando, sempre vem aprimorando aí conhecimento. E é uma honra muito grande ter você aqui nesse bate-papo, né? O doutor André, que é advogado da GVC, Empresas Rodobens, coordenador da Comissão de Direito Bancário da OAB aqui em Rio Preto e membro da Comissão de Recuperação Judicial e Falência da OAB do Mato Grosso. E é um excelente tenista, viu? Não sei, eu acho que hoje ele está aposentado, mas uma vez tenista, sempre tenista, meu amigo. Obrigado por tê-lo aqui. Eu que agradeço, Charles, pelas palavras. Aposentado há muito tempo, realmente, do tênis. Ficam só as boas lembranças aqui, tá? E agradeço a todos que estão aqui presentes, estão acompanhando aqui, muitos amigos aí, fico bem feliz, né, dessas participações, tá? Agradeço a você, principalmente, pela oportunidade de debater um pouco sobre esse importante instituto que é a Lei de Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falência, né? É uma grande responsabilidade, afinal, a gente sabe aqui que o Charles é um craque nesse tema e foi muito bacana aqui em dividir comigo, né, essa tela, tá? Vamos lá. Charles, até para combinar um pouco aqui a dinâmica do jogo, essa brincadeira, que isso daqui é uma delícia, né? Eu costumo dizer que a gente está aqui para se divertir, né? A ideia, obviamente, não é esgotar o tema, até porque a fonte é inesgotável. Também quero tentar ser o menos cansativo possível para não ficar trazendo legislação, a letra da lei, jurisprudências. Em algum momento a gente vai ter que fazer uma menção aqui, alguma ao Instituto, tá? Mas a ideia é trazer algumas provocações, realmente aqui ser um pouco disruptivo, não o que está habitualmente aí na mídia, não as matérias que já estão pacificadas aí por jurisprudência, mas sim a gente fazer algumas provocações e eu vou fazer os links aqui à medida que eu for trazer essas provocações, tá bom? Fique à Então, vontade, meu amigo. muito obrigado. Iniciando provavelmente a nossa discussão aqui, antes de iniciar, eu acho importante registrar aqui o meu respeito e admiração pela Lei 11.101/2005. Tá? Isso porque os fundamentos dessa lei são fantásticos, os fundamentos. Vamos lá. Ela tem como objetivo facilitar a recuperação de empresas, a manutenção dos empregos, da atividade produtiva do negócio, além de facilitar os credores receberem seus créditos. Tá? E nós temos também aqui que fazer menção à importância do disposto no artigo 47 da lei. Falei que não ia tratar muito de dispositivos, é importante. 47 é um dos principais artigos dessa lei, cuja principologia também é maravilhosa. E aqui eu preciso fazer uma colinha do 47, tá? Vou ler rapidamente. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego, dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo assim a preservação da empresa. Repetindo, permitindo assim a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. É lindo isso, é lindo. E para esse debate, me incumbe aqui tratar do processo da recuperação sob a ótica do credor. Tá? Então, fiz essa introdução, mas aqui eu vou focar sobre a ótica do credor. Então, desde já, eu peço desculpas aqui àqueles que militam pelo devedor, pela empresa recuperanda, ou que são imparciais, pelos administradores judiciais. Tá? A discussão aqui será meramente no campo acadêmico, portanto, sem paixões. Tá? Primeiramente, eu acho importante pontuar que, em se falando de recuperação judicial, uma das principais decisões é a primeira decisão do processo. É aquela decisão que defere o processamento da recuperação judicial e lá já confere os benefícios do stay period, tá? Pelo prazo de 180 dias inicialmente. Através dessa decisão, todos os processos e ações ficam suspensos.
e os credores ficam impedidos de adotar as providências para a recuperação do seu crédito. Inclusive, Charles, como você bem sabe, a gente milita aqui nessa área, tá? Inclusive os credores com privilégios especiais, como, por exemplo, as instituições financeiras que possuem contratos com garantia de alienação fiduciária, que são os conhecidos credores extraconcursais, ou seja, aqueles credores previstos na exceção do artigo 49, parágrafo 3º, também são atingidos pelo STEI. Tá? Isso sem se falar na possibilidade de prorrogação desse prazo do stay period por mais 180 dias, que já está previsto na legislação essa prorrogação por apenas uma vez por mais 180 dias. A gente sabe também que esse stay period pode se prorrogar ainda até a Assembleia Geral de Credores, ou até a homologação do plano, etc. Isso aqui já virou uma infinidade de possibilidades. Eu ouvi uma vez, Charles, o professor Sacramone falar que através de pesquisas empíricas que ele fez, ele tem que uma média de 500 dias que dura o prazo médio do stay. Não, o André, e assim, foi interessante, né? Porque você tinha aquela, antes da reforma de 2020, que ficava até a Assembleia. Aí falasse, não, vamos mudar, vamos colocar agora, prorrogava só mais uma vez, por 180 dias. E aí continua, vai até a Assembleia. Não, é isso. E coincidentemente, eu tenho visto que, de forma bem recente, que não contente os credores com isso, já há cerca de 2 anos com benefício do stay period, além de ter conseguido prorrogar por mais 180, leva até a GC, leva até a homologação do plano, agora estão iniciando umas mediações, mediação utilizando o Sejusc, e pedem para o juiz aguardar que se conclua essas mediações com esses credores que não conseguiram negociar. Então a coisa vai, mas fica até a dica aqui, viu, Charles, para uma próxima live a gente já tratar um pouco desse tema aqui, já estou me convidando, viu? Tá feito, convite feito. Tá? Isso tudo eu estou trazendo aqui para te demonstrar o impacto que o deferimento do processo causa a qualquer credor que é submetido ao prazo do stay period. Tá? Por isso a necessidade de olharmos pela ótica do credor com uma visão mais estratégica nesse processo recuperacional e tentar entender aqui algumas oportunidades. Tá? Então, puxando aqui o gancho do princípio da preservação da empresa, que eu trouxe lá no início, previsto lá no artigo 47, tá? Que inclusive, a gente falando aqui da ótica do credor, o princípio da preservação é um artigo muito utilizado pela própria recuperanda. Tá? Os advogados das empresas de recuperação utilizam muito o princípio da preservação da empresa e da sua função social. E esse princípio está muito ligado à viabilidade da empresa. A gente tem que falar, obviamente, da preservação da empresa, só que essa empresa tem que ser viável. Tá? Mas não é simples a gente identificar, segregar a empresa em crise que seja viável e a empresa que seja economicamente inviável. Isso não é simples. Mas por que não é simples? Porque a própria lei 1101, ela não caracteriza ou define o que seria uma empresa em crise. Eu acho até porque essa definição ela não é jurídica. Tá? Ela depende de diversos elementos contábeis e financeiros. Tá? O artigo 51 da lei, ela regulamenta que o pedido inicial da RJ, ela tem que ser instruído, tem diversos incisos ali, mas vou ler só o primeiro, tá? Então, a lei 51, ela prevê que a inicial seja instruída com a exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor e das razões da crise econômico-financeira. Então, é requisito as razões da crise econômico-financeira. Os demais incisos vão trazer algumas exigências, tais como documentação contábil, financeira, balanço, extrato. Para quê? Justamente para que seja possível demonstrar as razões da crise. Só destacando mais um artigo aqui, que é o parágrafo 6º, inciso 1º, do mesmo artigo 51, tá? Isso para reforçar essa importância da demonstração da crise, tá? Esse parágrafo 6º, inciso 1º, ele traz que a exposição referida lá no inciso 1º do caput, do 51, deve comprovar a crise de insolvência, caracterizada pela insuficiência de recursos financeiros ou patrimoniais, e aqui negrito grifado, com liquidez suficiente para saldar suas dívidas. Tá? Ou seja, esses documentos previstos no artigo 51,
ele tem justamente o condão de permitir que seja apurada a crise de insolvência, mas também que seja evidenciado que o empresário possui liquidez suficiente para liquidar suas dívidas. Ou seja, aqui a gente vê uma preocupação do legislador em registrar que o empresário em crise que pretende os benefícios da recuperação judicial, ele tem que comprovar a suficiente liquidez para saldar suas dívidas. Tá? Aqui trazendo aqui uma lição do consagrado professor Manuel Justino Bezerra Filho, tá? Ele, em uma de suas obras, ele já mencionou o seguinte, também vou fazer uma colinha aqui, tá? O juiz não é um técnico em contabilidade e não conta com a necessária assessoria técnica que lhe permita uma eficaz análise dos documentos contábeis apresentados. É necessário que se propicie essa efetiva assessoria ao juiz, que, repita-se, não é um técnico em contabilidade, administração e finanças. Esses documentos mencionados pelo 51 da Lei 1101, naturalmente, não demandam, como eu disse no início também, de análise jurídica, mas sim de análise profissional técnico, contábil, administração, em finanças, enfim, as demonstrações contábeis, balanço patrimonial, demonstração de resultados, relatórios gerenciais, declaração de faturamentos, livro caixa, razão, etc., quando regularmente, atendendo os requisitos 51, instruem a petição inicial em seu conjunto, eles trazem informações essenciais sobre a saúde financeira e a viabilidade econômica da empresa em crise. E é aí, Charles, muitas vezes, através dessa análise desses documentos, tá, que é possível detectar, na visão do credor, que a empresa em crise que socorre ao Poder Judiciário buscando os benefícios do Instituto Recuperacional não está passando por uma crise momentânea, mas sim, esses documentos já trazem uma empresa inviável. Tá? Ela está quebrada. Ela está quebrada. Exato. O empresário chegou tarde. Chegou tarde. Não deveria socorrer esse instituto, tá? Enfim, tá? Essa informação já traz. E a gente sabe, até te cortando aí, a gente sabe que muitas, pela tua experiência aí, pelo tempo que a gente está no percurso, a gente sabe que muitas empresas que pedem recuperação judicial, ela na realidade já está insolvente. E esse descumprimento aí, a esse inciso que você colocou, é recorrente. Que a empresa, se você for analisar, ela está quebrada. Então ela tenta um último recurso aí, uma recuperação judicial. É o último suspiro, né, Charles? Ela já está no soro, mas tenta uma sobrevida. Tá? Eu não tenho aqui o dado exato, mas se eu não me engano, um dos últimos levantamentos que eu vi, acho que apenas 25% das empresas que pedem recuperação judicial conseguem cumprir os planos. Tá? Ou seja, 75% já está quebrado. A minoria realmente consegue se erguer, né? E essa alteração que você colocou é interessante porque é a alteração de 2020, né? Da 1412. Exato. É nessa linha mesmo, tá? E essa detida análise aí aos documentos contábeis, quando realizada através de uma equipe técnica especializada, ou seja, quando a gente traz para o jogo contadores, administradores, financistas, a gente observa os documentos que foram encartados, previstos no 51, tá? Olhando sobre todos os aspectos, quando a gente olha ativo, passivo, receita, faturamento, financiamento, despesa, lucro, prejuízo, a gente pode detectar com clareza se essa empresa possui ou não essas condições de se recuperar, ou muitas vezes, como você registrou aí também, já entrou quebrada. Tá? Então é importante essa análise. Isso é algo, tá, que a gente costuma fazer aqui na empresa. Tá? No nosso escritório, a gente costuma submeter, obviamente, não para toda recuperação judicial, mas quando o nosso risco é relevante, quando o nosso crédito aqui é muito relevante, e a gente já vê, né, até pelo histórico do cliente, que já vinha com dificuldade no mercado, tá? A gente submete para uma equipe técnica especializada contábil para tentar entender justamente se essa empresa ela tem condição de superar a crise ou já nasceu quebrada. E quando já vem essas evidências, através de um laudo técnico robusto, né, trazendo esses dados, é claro que a gente vai levar processo, vai levar para o administrador judicial, vai levar para o juiz, vai levar para o próprio devedor essa demonstração, essa evidência. Acho que é um pouco essa ótica, essa estratégia que eu estou tentando trazer aqui nessa visão do credor frente a uma recuperação judicial. Tá? Até porque, Charles, quando a gente olha sobre todos esses aspectos,
tá, que já diagnosticou, através de elementos, documentação robusta, a viabilidade da empresa, a gente sabe que a legislação, a lei, ela tem um tratamento específico, tá, onde o caminho para esse empresário teria sido utilizar o disposto no artigo 105 da lei e tutelar sua autofalência, tá? Só que é algo pouquíssimo utilizado. Eu, particularmente, quase não vejo isso, tá? Que é a dificuldade do empresário reconhecer justamente, né, o seu estado de crise e saldar, né, os débitos finais e, vamos dizer assim, regularizar a empresa, né? Deixar a empresa, encerrar a empresa em ordem, né? Mas isso é pouquíssimo utilizado, tá bom? E é difícil para o empresário o reconhecimento, né, da falência, né? E talvez, né, André, quem sabe uma mudança na legislação, porque sempre os meus alunos acabam me perguntando, né, o professor, tá bom, mas por que o cara vai pedir autofalência? Qual o benefício que ele tem para pedir autofalência? Então, talvez o legislador pensar num mecanismo aí de algum benefício para esse empresário que peça sua autofalência, do que é muito melhor ele pedir uma autofalência do que uma recuperação judicial fraudulenta. É isso, Charles, é nessa linha. Enquanto o judiciário, o legislador não tem esse encaminhamento, eu acho que esse é um dos principais papéis aqui do credor nessa questão judicial, justamente para demonstrar que o empresário entrou atrasado, chegou atrasado, que não é o benefício da recuperação judicial que vai ajudá-lo aqui a se erguer, que o caminho final é realmente a falência, não vai cumprir plano, que ele vai apenas banalizar o instituto, que ele vai apenas criar um efeito catastrófico em cadeia para os demais credores, e por isso que essa recuperação judicial tem que morrer ali. Tá? Não tem nem que andar para frente. Tá? É isso um pouco do que eu estou pretendendo trazer aqui. E talvez até matar na perícia prévia, né? Porque quando você fala lá que ela tem dois objetivos, né? É a análise documental e ver se a empresa está em funcionamento. Talvez aí criar um link, não precisa mudar a legislação, mas ver essa questão da viabilidade. Se você tem a demanda, se você vai pagar, é uma outra história. Aí é uma outra questão. Mas pelo menos você preenche esse inciso primeiro aí que você colocou. É isso, Charles. Cara, você foi pontual, cirúrgico, tá? Nesse ponto da constatação prévia, né? Nós trouxemos aqui até agora justamente as dificuldades de você identificar, diagnosticar a empresa viável, a empresa inviável, tá? Mas é uma das possibilidades do juiz, né, pelo previsto no 51A da lei, a realização da constatação prévia, que todavia ela é limitada, né? O alcance dela é limitado, justamente sobre esses dois aspectos que você trouxe. Primeiro, tá, ela vai trazer as reais condições de funcionamento da empresa e a regularidade da completude da documentação apresentada no inicial. Tá? E a gente sabe que não está dentro das competências do AJ, nomeado, ao realizar uma constatação prévia, ao perito que realizou a constatação prévia, aferir juízo de valor sobre a viabilidade econômica da empresa em crise. Então, por isso que aí, mais uma vez, eu registro que é um dos principais papéis do credor, tá? Que é justamente demonstrar o juízo, com base em todos os elementos que a gente mencionou aqui, inclusive o documento dos autos, muitas vezes a documentação prevista lá no 51 já demonstra isso. O perito particular vem apenas trazer um laudo para diagnosticar que justamente a documentação trazida pela recuperanda, tá, já está tratando de uma empresa inviável. Tá? Então, acho que é bem bacana essa tua pontuação aí com relação à constatação prévia, tá bom? Não, e André, e mais uma questão, assim, a tua apresentação, ela vem no sentido que eu acredito, né, da próprio sentido um dos sentidos da lei, de que, eu peguei o antigo decreto que falava da falência da concordata, né, eu trabalhei nela, você deve ter trabalhado também. E lá o credor tinha um papel de coadjuvante. Então, eu habilito o meu crédito, vou acompanhando essa minha concordata, que na época era a concordata e tal. E hoje ainda, depois que entrou em vigor a lei, a atual lei de falência e recuperação, o credor ainda tem a falsa ideia de que ele é um coadjuvante. Não, pelo contrário, ele é protagonista também, ele é importante no processo de recuperação. Até pela nova lei agora que permite, inclusive, que ele possa apresentar até o plano de recuperação pelo próprio credor, que é algo que até então era surreal. O direito americano contemplava isso, que agora existe no direito brasileiro. Charles, excelente, e é algo que, inclusive, eu tenho discutido bastante, eu discuto bastante com a Natália, que você conhece, nossa colega aí, né, da
pouca participação, ou quase nada participação, do credor na recuperação judicial, né? Embora quem esteja falando, né, da importância do credor, né, na RJ, são pouquíssimo utilizadas as ferramentas que o credor tem. Todas essas que você trouxe, tem ainda a questão do próprio comitê de credores, quase não se utiliza, é uma baita de uma força, né, você não vê essa implementação, e muitas vezes tem só a figura do credor como coadjuvante, criticando o processo recuperacional, tá? Criticando pela morosidade, né, pela ineficiência, todavia nós fazendo valer, né, de todas as ferramentas que tem à sua mão. Tá? Então, por isso que é muito importante, sim, o credor ter um papel de protagonista, e não de coadjuvante, utilizar os benefícios que a lei lhe traz, e também ter essa visão estratégica, um pouco do que eu estou trazendo aqui, para cutucar, para incomodar realmente esse processo de recuperação judicial, ou para que ele se esvazie, né, se já nasceu morto mesmo, e seja encerrado, né, ou que ele vá para frente, se realmente for uma empresa viável, um pouquinho do que eu vou finalizar aqui, tá, vai ter todo o apoio de todos os entes que fazem parte para que essa empresa se erga e consiga pagar todos os credores, né, mas bem pontuada é a questão da figura do credor ser meramente coadjuvante atualmente, tá. Enfim, dando sequência aqui, né, como consequência nessa situação, quando o credor conseguiu trazer todas as evidências da inviabilidade da empresa em crise, tá, e por ter se utilizado dessa via inadequada, tá, ao passo que ela deveria ter requerido autofalência, como nós mencionamos, e aqui está trazendo a minha primeira provocação, nós já falamos um pouco disso aqui, essa ação deveria ser extinta, tá, e é algo que a gente quase não vê, tá, é uma das lutas nossas no dia a dia aqui, justamente tentar, né, implementar situações como essa, evidenciar que a empresa em crise não tem condições de se erguer-se, tá, e já extinguir essa ação no início. Tá, é uma das primeiras provocações que eu coloco aqui, e um pouco do que a gente já tratou também. Tá. Enfim, se a gente já tem essa identificação de que essa empresa é inviável, que ela pediu a recuperação judicial, utilizou uma via inadequada, tá, ela devia ter tutelado sua autofalência, meu ponto de vista é que ela deve ser extinta, tá? E apenas uma opinião pessoal, uma opinião particular, que a gente está tentando brigar no judiciário aí para trazer à tona, tá? Fazendo aqui um contraponto também, tá? A gente vem falando aqui da questão da identificação da empresa em crise, da empresa viável, empresa inviável, tá? Da viabilidade econômica. É importante trazer que essa análise, ela é um papel do credor, tá? O juiz, ele não pode se imiscuir nessa questão no começo, nessa questão inicial. Por isso que eu vou trazer aqui esse debate, tá? A gente sabe que o encontro de juristas que foi realizado na primeira jornada de Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal, tá, foi editado o enunciado 46, tá? Esse enunciado 46, e também tem jurisprudência da CJ sobre o tema, diz que não compete ao juiz deixar de conceder, a gente está falando do deferimento, né, deixar de conceder recuperação judicial ou homologar extrajudicial com fundamento na análise econômica financeira do plano de recuperação por ato dos credores. Tá? Enfim, essa discussão sobre a viabilidade econômica, embora a gente esteja falando desde o início, ela está afeta a Assembleia Geral de Credores. A gente sabe que as decisões da Assembleia Geral de Credores sobre o conteúdo do plano são soberanas, e cabe ao magistrado apenas o controle da legalidade do ato. Ele não pode interferir sobre a viabilidade econômica. Tá? E aí eu volto. Tá? Isso daí é uma previsão legal, por isso que eu estou trazendo aqui mais essa provocação, tá? No sentido de que, como eu já mencionei lá no início, o parágrafo 6º, inciso 1º do 51, exige que o empresário comprove a suficiente liquidez para saldar suas dívidas. Pessoal, essa é a provocação. Veja onde eu pretendo chegar. Se, por um lado, sob o aspecto da viabilidade econômica, o juiz não pode imiscuir-se nessa seara, tá? Compete a AGC, compete, né, a Assembleia Geral de Credores, tá? E o juiz não pode se imiscuir nessa questão da viabilidade econômica, compete a ele, ao juiz, analisar os requisitos do pedido de recuperação judicial na petição inicial, identificar que houve a comprovação da suficiente liquidez da empresa em crise para saldar suas dívidas. Então a gente pode considerar aqui, fazer algumas provocações nesse sentido, de que a viabilidade econômica, ela tem viés de requisito para o processamento da recuperação judicial, tá? Que tem um conflito de normas aqui, já que o juiz não pode imiscuir-se sobre a viabilidade econômica
já que esse tema é afeto à AGC, mas, ao mesmo tempo, o juiz deve exigir que na petição inicial conste a comprovação da suficiente liquidez para saldar suas dívidas. Enfim, se há essa exigência legal como requisito da petição inicial, é do juiz, é dele a competência para analisar se houve efetivo atendimento ao comando. E nessa análise nos parece impossível desvincular uma coisa da outra. Tá? E ainda, nessa linha de ideias, é papel do credor também conseguir evidenciar, através de provas robustas, que a documentação que lastreou a recuperação judicial, nomeadamente aquelas previstas no 51, são suficientes trazem liquidez suficiente para saldar as dívidas recuperando, tá bom? Enfim, a Lei 1101, ela prevê, e aí vai mais uma provocação, tá? Nessa mesma linha de ideias, nessa mesma sequência, ela prevê, de forma expressa, no artigo 189, que se aplica, no que couber, as disposições do CPC, essa lei. Embora seja uma lei especial, o 189 prevê que se aplica os princípios do Código de Processo Civil. Tá? Então, sobre esse aspecto, a gente poderia analisar, sim, tá? A extinção da petição inicial pelo não atendimento do 51, ou seja, uma extinção da petição inicial pelo não atendimento ao artigo 330, inciso 1, inciso 3. Enfim, a gente poderia utilizar de forma equiparada o CPC justamente para buscar, né, a inépcia da petição inicial, né, a extinção da petição inicial, o indeferimento da petição inicial. É mais uma provocação que eu faço aqui, que faz parte do nosso dia a dia, viu, Charles, da nossa luta diária aqui nesse processo. A gente vem trazendo isso no judiciário e vamos lutando. Tá? Eu não tenho dúvidas, já caminhando aqui para o encerramento, para não me alongar demais, tá, de que o preceito fundamental da Lei 1101 é o princípio da preservação da empresa. Tá? Isso deve ser prestigiado. Compete a cada um de nós, tá, a cada ente processual, apoiar a empresa em crise que é viável, um pouquinho do que eu falei agora há pouco. Mas se o credor, tá, ele possui elementos robustos e técnicos, submetendo essas evidências ao administrador judicial, ao juiz, recuperando, e é possível demonstrar que a recuperação judicial foi interposta por uma empresa inviável, o que se busca é evitar a utilização desmedida deste instituto da recuperação, além de preservar toda a cadeia produtiva e social que seria afetada por uma empresa de recuperação sem qualquer condição de se erguer e arcar com seus compromissos, que só estaria se aventurando por esse valoroso instituto, tá, apenas para ganhar uma sobrevida, que nós dissemos no início ali, só um pouquinho mais de soro, né? É indiscutível a importância, isso é um ponto que a gente fala da função social, né? É indiscutível a importância socioeconômica da empresa em crise. Todavia, essa empresa, é o que eu prego aqui, ela deve ser viável, ela tem uma importância socioeconômica, todavia, ela deve ser viável. E a sua recuperação judicial dessa empresa viável, ela não pode se dar a qualquer custo. Como a gente sabe, e eu já mencionei no início, a partir do deferimento do processamento da recuperação judicial, através da concessão do stay period, inicia todo aquele efeito cascata que coloca em risco toda a cadeia produtiva e causa impacto em empregados, familiares e toda essa cadeia produtiva. Então, é um equilíbrio de forças aqui. Na mesma medida, tá, que aquele que fomentou, alavancou o empresário na sua atividade, através de insumos, linha de crédito, financiou o empresário em crise, também possui uma responsabilidade social na outra ponta. Para finalizar, eu defendo aqui que o benefício da recuperação judicial ela seja concedido apenas às empresas viáveis, destacando a importância do papel do credor na demonstração do juízo, na demonstração ao juízo, visando ainda evitar justamente essa banalização do instituto recuperacional e principalmente os prejuízos à sociedade, que inevitavelmente serão prejudicados com esses nefastos efeitos da concessão de uma recuperação judicial a uma empresa visivelmente inviável, onde sua condição poderia já ter sido identificada antecipadamente por meio daquelas análises técnicas, contábeis, financeiras robustas que nós tivemos o cuidado de trazer aqui. Charles, era isso, não quero me alongar muito para não me tornar demais cansativo, espero que tenha atendido as expectativas aqui e fico à disposição para novas questões, debates e as próximas lives referente aqui às provocações que trouxemos, tá bom? Ô, André, você conseguiu, cara, assim, de maneira muito objetiva e precisa, dar o olhar da recuperação judicial do credor
mas ao mesmo tempo a gente também tem que pensar no macro, né? O que você falou da questão da função social. Tudo bem, nós temos a função social da empresa que está buscando um soerguimento, só que a gente tem do outro lado também uma função social de empresas, como você disse, que emprestou insumos, emprestou crédito, teve uma relação de confiança com essa empresa e que agora vai ter que aceitar um deságio de 70%, que a gente vê, né? Deságio de 70%, 75%. Então, daqui a pouco, essa empresa, ela que vai pedir recuperação judicial. E aí você entra num efeito espiral aí muito perigoso. Ó, só te agradecer do fundo do meu coração por você ter disponibilizado o seu precioso tempo, que eu sei que você é uma correria também danada aí, para estar aqui. Só te agradecer, meu amigo, e até uma próxima. Charles, eu que agradeço pelo carinho, tá, pela disponibilidade, pela oportunidade. Como eu disse para você, é sempre muito bom trocar esse tipo de ideia com você, é sempre muito valoroso, sempre muito rico, e fiquei muito contente aqui com essa vasta participação. Só aumenta a responsabilidade, como eu falei aqui, só tem feras aqui também, aqui nos assistindo, nos prestigiando, Glaucio viu? Capelo, aí, Glaucio Capelo mandando um abraço para você. Agora fechamos com chave de ouro, então. Maravilha, pessoal. Charlinho, obrigado novamente a todos vocês aí. Até a próxima. Um grande abraço, meu amigo. Fica com Deus aí, conta sempre comigo. Você também. Tchau, tchau.